Olha eu aqui de novo, gente, na área, para falar para vocês agora da última sessão dos dons espirituais, né? A sessão dos dons vocais, dons vocálicos relacionados com a fala, que são interpretação de línguas, línguas estranhas e o dom da profecia, que será o último que nós vamos abordar. Então fica aí com a gente. Se você está passando aqui no nosso canal pela primeira vez, inscreva-se aí no canal e acione aí o sininho para você receber as notificações do nosso canal. Eu sou o profeta Almir Guedes e vou estar com vocês ensinando sobre dons espirituais. E o primeiro dom dessa sessão é o dom de línguas, variedade de línguas, né? Diz a Bíblia. Quero salientar que esse dom não está relacionado com aquele falar línguas que é listado lá em Marcos, por exemplo, Marcos capítulo 16, que diz que esses sinais seguirão os que crerem, né? Os que crerem falarão novas línguas. E se refere sim ao dom da variedade de línguas. Falar variedade de línguas. É importante frisar que quando os apóstolos eles estão lá no dia de Pentecostes, eles recebem a presença e o dom do Espírito Santo, e como um dom do Espírito Santo, eles então recebem a capacidade de falar em outras línguas, né? E as pessoas que estavam ali reunidas em Jerusalém ouviram eles falar das grandezas de Deus na sua própria língua natal. Importante entendermos que a variedade de línguas é o dom, é o sinal inicial do batismo com o Espírito Santo. Comumente nós pentecostais entendemos que o batismo do Espírito Santo ele é revelado, né? Ele é o sinal que mostra que alguém foi batizado com o Espírito Santo e fogo, é o falar novas línguas. Importante dizer também que esse falar novas línguas é um equipamento importante para o cristão, para a sua vida de oração, para a sua vida de intercessão e para a sua vida de intimidade com Deus, pois o apóstolo Paulo diz que aquele que fala línguas edifica-se a si mesmo, né? E na verdade, em mistérios ele fala a Deus, né? Ele fala em mistérios a Deus. Então, você que não entende muito sobre o falar línguas estranhas, o apóstolo Paulo diz que ele, o apóstolo Paulo, falava línguas estranhas mais do que todos, né? Muitas pessoas, elas não exercitam essa, vamos dizer assim, essa dimensão de oração, de falar com Deus, uma dimensão sobrenatural. Então, línguas estranhas é muito importante na nossa vida, na nossa vida devocional a Deus, na nossa intimidade com Deus. É um equipamento para a oração, né? Porque aquele que fala línguas fala em mistérios a Deus, né? É uma forma de você entrar na intimidade de Deus falando em mistérios. O apóstolo Paulo até diz que aquele que fala línguas, na verdade, a sua mente fica infrutífera, mas o seu espírito se fortalece. Então edifica-se a si mesmo. Se você não exercita a vida de oração em línguas, exercite, porque isso vai te edificar. Eu próprio tenho uma experiência na minha vida, né? E tenho sido muito edificado por orar em línguas estranhas. Tenho orado em línguas estranhas com uma intensidade muito grande, e eu percebo que orar em línguas estranhas nos traz edificação. Continuando falando sobre os dons vocais, eu vou falar sobre o dom de interpretação de línguas, né? Que na verdade é importantíssimo para aquele que exerce o ministério, né, da oração, da intercessão, e até mesmo para a nossa vida de intimidade com Deus. Veja bem que o apóstolo Paulo diz que aquele que ora em línguas estranhas, ele também precisa pedir para que interprete. É importante, então, a interpretação. Por quê? Porque quando você fala línguas, na minha experiência, você está falando em mistérios a Deus, atualmente fica infrutífero, o teu entendimento é infrutífero, né? Mas quando você tem o dom da interpretação das línguas estranhas, você pode potencializar a tua vida de oração e de intimidade com Deus, e de uma forma mais profunda ainda, você orar orações eficazes, eficientes para aquilo que você precisa na tua vida naquele momento.
Então, na minha experiência de oração em língua, de orações, melhor dizendo, e boa parte das minhas orações são feitas em línguas. Na verdade, eu costumo orar 50% das minhas orações do tempo de oração em línguas e 50% em linguagem articulada, na minha linguagem natal. Esses 50% em línguas, eles se tornaram muito mais eficientes quando eu consegui a interpretar as minhas línguas estranhas. Importante entender que esse dom é um dom gêmeo, né? Ele acompanha o dom de línguas, ele deve acompanhar, né? O apóstolo Paulo vincula um ao outro, né? Então eu quero falar um pouquinho da minha experiência pessoal com a interpretação de línguas, porque muitas pessoas elas entendem errado, porque a interpretação de línguas estranhas ela não é como se fosse uma tradução. Muitas pessoas elas confundem, elas pensam que é uma tradução, quando você traduz palavra por palavra, vírgula por vírgula, né? É uma tradução, não é uma tradução, é uma interpretação. O dom não é de tradução de línguas, e sim de interpretação de línguas. Então, como você recebe as línguas por inspiração do Espírito Santo, também por inspiração do Espírito Santo, você acaba interpretando. Então, muitas vezes, a interpretação das línguas ela se torna mais longa do que aquilo que foi falado, e muitas pessoas dizem assim, não pode ser verdade, porque tu vê, ele falou 2 palavrinhas ali, o fulano disse várias palavras na interpretação. É que, na verdade, a interpretação ela é um esclarecimento, né? Um esclarecimento daquilo que está sendo dito. Então, por isso, muitas vezes, dá a impressão que a interpretação é muito mais longa do que as palavras que foram ditas. É importante que, então, que você entenda, que nós entendamos que a interpretação ela é uma inspiração, né, dada por Deus, revelando o sentido do que está sendo dito, do que está sendo falado. E esse dom é muito importante. Então, quero incentivar você a buscar o dom de interpretação de línguas, a buscar esse dom apenas para interpretar a tua vida de oração, as tuas próprias línguas estranhas na tua vida de oração. E isso vai trazer para ti entendimento, e com o entendimento você vai se tornar muito mais eficiente no cumprimento do propósito de Deus. Em último lugar, eu deixei exatamente por fim esse dom que é o mais polêmico de todos. Existe muita confusão a respeito desse dom. Eu quero, através desse rápido ensinamento aqui, vamos tentar tirar um pouco dessa confusão, que é sobre o dom de profecia. A palavra profecia significa, né? Significa falar em público, expor em público, através da inspiração de outra pessoa, né? Então, a palavra profecia significa isso, né? Diferentemente do que muitas pessoas entendem, né? E pensam, né? Esse dom que é tão importante, importantíssimo, equipamento essencial no ministério profético, mas que não é um ministério profético. O fato de alguém ser usado em profecia não faz dele um profeta, né? Significa que ele tem o dom da profecia, que é o quê? Falar a outros publicamente, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, no caso da profecia. Falar a profecia significa isso, né? Então, é tipo aquele negócio assim, ó, a experiência que eu tenho é tipo aquele negócio assim, você chega num lugar, você acaba falando algo que parece que aquela pessoa precisava ouvir, e é o que ela precisava ouvir, porque na verdade foi inspirado pelo Espírito Santo, né? Foi algo dito, e pode perceber que não tem nada a ver com a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, né? Mas tem a ver sim com a inspiração divina de falar, de pregar, de ensinar exatamente aquilo que a pessoa precisava ouvir. É tipo aquele negócio assim, a pessoa termina uma reunião, um encontro, uma célula, e ela diz assim, ó, poxa, parece que tu sabia o que eu estava passando, a tua palavra veio para mim, era o que eu precisava para resolver o meu problema. Então, isso é o dom da profecia, tá certo, gente? E existem muitas outras experiências ao longo da minha vida, mas todas elas são mais ou menos dessa forma, mais ou menos dessa maneira, né? Onde você fala publicamente, né? Uma mensagem, uma pregação, até mesmo dentro de um contexto de conversa, você fala exatamente o que a pessoa precisava ouvir. Esse é o dom da profecia. Gente, espero que a gente possa ter crescido um pouquinho nessa nossa caminhada juntos aqui, falando sobre dons espirituais.
Se você está chegando aqui no nosso canal, eu digo para você se inscrever e acionar o sininho para você receber as nossas notificações. E outra coisa muito importante, curte aí os nossos vídeos, porque daí você vai estar me ajudando a ensinar mais pessoas, porque o meu único propósito aqui é ajudar e ensinar pessoas, tá certo? Fique com a gente aí, então. Até a próxima. Que Deus te abençoe.